Salve Nação Santista, eu sou o Everton. Eu sou a Débora e nós somos o Casal Santista. Hoje viemos aqui com um lindo sorriso no rosto para analisar o jogo que acabou há pouco tempo lá no Morumbis. Para quem não sabe, Morumbis agora, porque é impossível comer um só. O meme e a piada sempre tem pronta. Seguindo com o vídeo, estamos aqui para analisar e dar as opiniões, os pitacos de Santos 1, São Paulo 0 no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbis. Santos hoje ganhou a moda Carille e isso nos deixa muito feliz. Não porque ganhou apenas de 1-0 ou porque teve um jogo um pouco mais truncado. O jogo foi pegado, foi um jogo muito bem disputado, um clássico do jeito que ele deve ser jogado. E o clássico não se joga, o clássico se ganha. Então o Santos triunfou mais uma vez. Em uma semana ganhou 2 clássicos. Que saudade, né, torcedor santista, de ver o Santos competindo. Esquece sistema de jogo, esquece o placar. O que nos traz a alegria de assistir o futebol é ver 2 times competindo. E isso a gente não tinha. E é inevitável fazer comparações, fazer sistemas passados com sistemas atuais, jogadores, né? O que nos mostra que faltava muito da vontade daqueles que aqui estavam jogando e vestindo a camisa que um dia foi desse cara aqui, ó, do Rei Pelé, simplesmente o maior de todos, tá? Sobre o jogo de hoje, um grande jogo. Carille armou o time da forma que a maioria dos santistas esperava, sem muitas novidades, com o Otero no meio, sendo o homem de ligação. Muitas vezes ele caía muito para a direita, porque lá é a posição habitual dele. No primeiro tempo, o Santos acabou que não sabia muito bem quem era o armador de jogada, se era o Bigode ou se era o Otero. Mas o Santos, na parte defensiva, foi impecável. Conseguiu neutralizar o principal atacante do São Paulo, que foi o Carelli, que é o Carelli, no caso. O Santos fez com que o Thiago Carpini armasse o São Paulo para um jogo e o Santos inteligentemente colocou o São Paulo dentro de um outro jogo que eles não esperavam. E aí o São Paulo acabou que caindo nesse jogo do Santos, e esse jogo foi muito perigoso para o São Paulo. E quando o Santos começou a agredir o São Paulo, já no fim do primeiro tempo, o Santos mostrou que não era o time bobo e que iria ganhar o jogo a qualquer momento. E assim aconteceu. Por que ganhar o jogo a qualquer momento? E essa foi uma visão que eu tive. Porque o São Paulo não conseguia agredir o Santos efetivamente, né? E isso tem sido uma dádiva desse time, do comando do Carille. O Santos até pode sofrer um pouco, mas não é com bolas dentro da área, não é com bolas no gol. O São Paulo ficou com a bola o primeiro tempo na sua maior parte, mas não conseguia ter objetividade. Antes de gravar esse vídeo, eu vi algumas coisas em redes sociais, em grupos que participo, de colegas e amigos são paulinos. Eles já reclamaram do Carpini por causa do jogo de hoje. Pô, o Carpini não pode deixar o Carelli para a direita, no canto, na lateral, deixar o outro de atacante, o outro de ponta. Ou seja, o Carille conseguiu dar o famoso nó tático no Carpini, que muito bom treinador, mas hoje ele não conseguiu sair do sistema do Carille, não da retranca, ele não conseguiu sair do sistema, porque depois na volta para o segundo tempo o Carille inverteu os laterais, colocou o Rainer para o lado direito, que ele é melhor atacando, né, porque ele estava improvisado na esquerda, colocou o Felipe Jonatas de volta na posição dele na esquerda, tirou o Pedrinho e colocou o Morelos, ficando com o Morelos de referência e soltando de vez o Bigode, e isso fez com que o Santos tivesse mais a posse de bola no meio. Aí sim o Otero foi para a ponta e o Santos muito
se mexendo muito, com muita mobilidade. Então, estou gostando muito desse Santos versão 2024 por causa disso. É um time que lá na frente não é parado, a bola não bate e volta, a bola bate e fica. Pode ser que não fique muito tempo, mas a bola fica nos pés dos jogadores do Santos. E é isso. Nos conceitos, eu vou pontuando melhor isso daí, porque eu já falei muito, já passaram-se 5 minutos. E você que ainda não é inscrito no canal, aperte o botãozinho aqui, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Enquanto você faz isso, a Débora avança com o vídeo. A gente teve um jogo hoje bem movimentado. O Santos, a vitória veio, né? Graças a Deus. Mais um resto de semana em paz, em casa. A gente teve um jogo com 2 gols anulados do São Paulo. Polêmica no segundo gol anulado. Cartão amarelo. E essa árbitra que acho que nenhum santista gosta dela, porque palhaçada que ela faz no jogo, mas tudo bem. A vitória veio, o que importa. Vamos lá, vamos começar os conceitos aqui e além Você quer que eu comente alguma coisa sobre os gols do São Paulo? Eu posso comentar. Não, e sobre o pênalti? Depois. Vamos para o conceito, depois a gente vai para os gols. Vamos começar com o João Paulo. João Paulo foi bom. Se quiser acrescentar alguma coisa. O João Paulo tomou 2 gols, né? Mas os gols foram anulados, corretos, mas algum comentário sobre a defesa? O primeiro gol que o João Paulo tomou, que foi anulado, muito bem anulado. O ataque acabou saindo cara a cara com ele, estava impedido. Ele não fez também muito esforço, porque ele já tinha previsto que estava impedido. O segundo gol, o que acabou acontecendo, o gol em si, né? Depois a gente fala da polêmica, do lance e tudo. Mas é aquilo, é uma deficiência dele de não saber sair nas bolas, de não saber o tempo de sair na bola. Talvez para o santista um pouquinho mais saudosista aí, assim como eu, se tivesse hoje o Fábio Costa no gol, a bola não teria nem chegado no atacante do São Paulo. Mas a bola que foi de fato no gol, de frente, ele fez uma defesaça, né? E eu não me lembro agora de outra defesa do João Paulo, de outra intervenção do João Paulo, muito seguro no gol do Santos, assim como todo o sistema defensivo, por isso a nota dele é bom. Eu quero deixar um comentário também para o João Paulo aqui, que a gente vem observando nos jogos. A principal reclamação do torcedor o ano passado era João Paulo não sai na bola, João Paulo só fica dentro do gol, tá pregado dentro do gol. E a gente tá vendo já uma diferença dele do último jogo do ano passado pro primeiro de hoje, já foi uma grande diferença e vem evoluindo a capacidade dele, a defesa, enfim. E a gente sabe que mudou praticamente o elenco, os treinadores, o preparador mudou praticamente tudo, não é mais o Arthur. E o Arthur tá de auxiliar, né? E isso deu uma grande diferença pro gol, que o João Paulo não está mais pregado. Então, queria deixar aí esse comentário também, que o João Paulo está evoluindo e isso é bom. A gente tem ele como um bom goleiro, uma referência para o Santos, assim como ele falou já que ele teve várias propostas de mais dinheiro, de maior salário. Ele quer ficar no Santos porque ele quer fazer algo pelo Santos. E a gente vê que ele vem buscando isso, e isso é importante, né? Um adendo também para o João Paulo. No jogo de hoje, no jogo contra o Corinthians, até mesmo no jogo contra o Guarani, ou seja, nos jogos desse ano, o João Paulo melhorou em um quesito. Agora nós estamos na 8ª rodada do Paulista. Até agora, até a 8ª rodada no Paulista, é uma coisa que eu era uma das primeiras pessoas a falar do João Paulo. O João Paulo, ele era um goleiro, que ele era muito bom embaixo das traves, pegava muitas bolas, porém eu nunca achei ele um goleiro decisivo, um goleiro de jogo grande, um goleiro que nos teria assim, segurança para jogar um clássico e tudo mais. Talvez pelo sistema ser muito fragilizado, ele nunca teve uma dupla de zaga tão sólida quanto ele está tendo agora, Gil e Joaquim. E isso tem mexido muito com ele.
E ele tem se tornado um goleiro decisivo. Hoje ele pegou uma bola a queima-roupa, cara a cara do ataque do São Paulo. Não me lembro agora quem foi que chutou, mas pegou de frente com ele e ele espalmou a bola. No jogo contra o Corinthians ele fez uma defesa também, a queima-roupa num chute de falta. Ou seja, um bom time precisa começar por um bom goleiro. Exato. E o João Paulo tem sido mostrado esse bom goleiro e se tornando um goleiro decisivo, eu tenho certeza que ele vai nos dar muita alegria sim. Continuando aqui para a zaga, Aderlan. Aderlan, enquanto esteve em jogo no primeiro tempo, foi bom. Gil. Ótimo jogo do Gil. Colocou o Carelli no bolso. O Carelli não conseguiu ver a cor da bola, fazendo com que o Carelli fosse um pouco para o lado do campo, tirando ele de combate de onde ele é efetivamente bom, que é dentro da área. Então o Gil conseguiu levar ele para o lado e tirar o perigo do jogo para ele. Joaquim. O Joaquim foi ótimo também, muito seguro, jogo de corpo excepcional. Joaquim é uma referência já na zaga do Santos, junto com o Gil, na minha opinião. Desde o ano passado ele evoluiu muito de quando ele iniciou no Santos, no início do ano. Depois ele foi crescendo. Talvez ele foi a única verdade que o Rueda falou, que é um zagueiro de 16 milhões. O Santos pagou isso nele e o Rueda falou, é um zagueiro de 16 milhões. O que ele quis dizer com essa fala? Que era um cara muito bom, novo e que poderia ser vendido por muito mais dinheiro do que comprou. Tomara que o futuro reserve coisas boas para o Joaquim, ele merece. Preferiu ficar no Santos até pelo menos esse meio de ano. E eu tenho certeza que o futuro vai reservar coisas boas para ele, porque ele trabalha muito para isso. Rainer. O Rainer eu vou dar bom pro Rainer. É um jogador muito esforçado. Ajudou muito no primeiro tempo no lado esquerdo. Depois no segundo tempo ele foi importante demais no lado direito. Era reserva no Coritiba, olha para você ver como que são as coisas. Era reserva no Coritiba, todo mundo sempre teve interesse no titular da posição lá, que é o Natanael, já tá lá no Coritiba há bastante tempo. E o reserva dele fez pouquíssimos jogos no ano passado, se eu não me engano não chegou a fazer nem 10 jogos na temporada. Esse ano veio pro Santos, respirar novos ares também, e tá se mostrando um bom jogador. Pituca. Pituca bom. João Schmidt. O João Schmidt é ótimo, né? Até o Neymar elogiou ele, né? Até o Neymar elogiou ele. O João Schmidt, aonde estava o João Schmidt em todo esse tempo? Aonde estava o João Schmidt? Vocês podem ver que realmente o profissionalismo no futebol é algo que não existe, né? Porque se tivéssemos profissionalismo no futebol, vontade de fazer um futebol vencedor desde sempre, o Santos teria trago o João Schmidt antes e a multa rescisória valeria a pena. Detalhe, hein? Veio de graça, veio pelo salário, pelas luvas e já pode até... É porque o Santos infelizmente não tem tanto dinheiro assim, mas já pode, por esses 9, 8 jogos que o João Schmidt fez, já pode dobrar o salário dele. Porque olha, eu vou te falar, o cara carrega o piano. É um jogador que dá uma consistência na cabeça de área, ajuda o Pituca para o Pituca subir, né, para fazer uma linha lá na frente com 5 no ataque. E ele consegue pifar umas bolas que, assim, ele tira da cartola, né? É um jogador muito bom. Inclusive quando o Juliano estiver pronto para combate novamente, vai dar o que falar esse meio campo do Santos. Só um parênteses sobre o Juliano. Eu sou a comissão técnica, os médicos do Santos, mantém o Juliano em tratamento, o Santos já está classificado. Deixa para a próxima fase, porque nós vamos precisar muito dele. Pedrinho foi regular. E eu só vou dar regular, Pedrinho, porque ganhamos, hein? Fica a dica. Otero. Ótimo. Otero foi, assim, uma contratação que todo mundo duvidou, todo mundo questionou, mas ele veio humilde, chinelinho da humildade, está jogando muito, ajudando muito o Santos, muito mesmo. O lance do pênalti foi um lance praticamente estava perdido, tanto a bola quanto o lance, ele conseguiu resgatar o lance e sofreu um pênalti.
Foi Mandrake? Foi Mandrake. Mas vale, né? Se enrolou com a perna do jogador do São Paulo, o jogador foi juvenil e ele usou da sua experiência. Parabéns pro Otero, infelicidade do adversário. Gol do Santos, Santos vencedor, ou seja, ótimo pro Otero. Guilherme. O Guilherme foi bom, muito voluntarioso como sempre, ajuda no ataque, ajuda na defesa. Ele precisa só se controlar um pouquinho na hora de decidir as jogadas, né? Para poder ter assim um pouco mais de calma para a hora de decidir de fato a jogada. Bigode. Bigode eu vou dar ótimo pro Bigode, tô gostando muito da movimentação dele. Um jogador que é assim, a gente já viu o Bigode em outros times, né, jogando contra nós. E não conseguia ver o Bigode se movimentando tanto quanto ele se movimenta no Santos. Então assim, hoje o segundo tempo jogou ele e o Morelos o segundo tempo inteiro. Eu achei interessante essa dupla de ataque, porque ele se movimenta muito bem. Teve um lance que era para o Santos ter aberto o placar um pouco antes. Eu preciso começar a anotar esses lances de perigo para pontuar certinho para vocês que estão nos assistindo. Mas foi uma jogada, o Santos recuperou a bola, deu no Morelos, o Morelos deu no Bigode muito rápido, o Bigode deu uma caneta na zaga adversária, saiu cara a cara com o gol, ele acabou chegando junto com o Otero, que chutou a bola em vez do Bigode, mas a movimentação do Bigode muito boa e por isso eu vou dar ótimo para ele. Eu queria fazer um adendo aqui sobre o elenco atual do Santos, né? Esse time que tá montado agora. Eu não me lembro se eu já comentei isso aqui em algum vídeo, mas a gente percebe um elenco bem entrosado, um elenco que todo mundo corre por todo mundo, um elenco sem molecada, sem criancice dentro do jogo mesmo, né? E isso também faz a diferença. Eu acho que esse elenco do Santos está muito mais maduro. E não só porque são jogadores mais velhos, mas porque o elenco está maduro. O elenco está entrosado, o elenco consegue um ajudar o outro. Eu gosto muito do Gil jogando. E o Gil era um jogador que eu não gostava, justamente porque era do Corinthians, né? Então eu gosto muito do jogo do Gil, ele é raçudo, a gente consegue ver a raça dele para jogar, para defender o time, para vestir a camisa. E todos os jogadores que estão dentro de campo, a gente pode dizer que literalmente eles vestem a camisa. Eles não estão ali só representando o Santos, eles estão lutando pelo Santos. E é isso que o torcedor estava com saudade, estava procurando em um elenco, né? O Gil, só um comentário em cima do seu, faz pouquíssimas faltas, né? É um zagueiro que ele usa muita experiência. Quem tem a oportunidade de vê-lo no estádio consegue antever jogadas junto com ele, assim, qualquer hora que vocês tiverem a oportunidade de estar no estádio vendo o Gil jogar, fiquem de olho nele, prestem atenção, um lance que o Santos estiver sofrendo um ataque, fica de olho nele. Ele já começa ali a marcação muito antes da bola pensar em estar perto do jogador que ele estava marcando, né? Se for preciso ele chega para lá no atacante, faz alguma coisa usando a sua experiência, e ele está sempre muito bem posicionado. É muito raro quando as bolas vão pro gol, que chega no João Paulo, que tem sido raro, são os lances que o Gil por acaso toma o drible ou acaba perdendo um tempo da bola, uma hora ou outra isso acontece, mas é muito raro, né? Hoje mesmo, como eu falei, eu só lembro do João Paulo fazendo uma excepcional defesa, e o restante o Gil tirou, o Joaquim tirou, o Gil cortou, o Gil desarmou, o Gil cortou de cabeça. Eles usam muito a experiência deles, né? Não precisa ficar usando o cartão, fazendo falta. Totalmente diferente do que era o ano passado, né? Sim. Vamos para as substituições. No intervalo saiu o Pedrinho e entrou o Morelos. Vou dar ótimo pro Morelos. Morelos, uma coisa rápido sobre o Morelos. Hoje eu falei para 3 pessoas no meu cotidiano aqui que o Santos iria ganhar de 1-0 o gol do Morelos. Ele precisava fazer esse gol, tirar a pressão de cima dele, de como ele veio, ganhando um altíssimo salário, por ser o terceiro maior goleador da Europa League,
ser o maior goleador da liga lá da Escócia, de ser ídolo lá na Europa, ser um dos maiores jogadores aí atuais da seleção colombiana, promessa e tudo mais. Mas o Morelos tem um caso, rapidamente, assim, a gente vai falar. Inclusive, pode falar você, que você assistiu essa cena, né? Eu ia falar isso nesse vídeo e isso não foi combinado. Porque eu tô ensaiando pra falar isso nesse vídeo, ó, há tempos e eu tô com medo de falar pela repercussão que pode tomar. No dia 6 de dezembro, dia trágico pro torcedor santista, eu e o Everton estávamos lá no estádio e a polícia queria que a gente saísse, a gente não queria sair porque tava tendo bomba pra lá, bomba pra cá. E enfim, a gente conseguiu ficar ali perto dos camarotes onde fica a ambulância da Vila Belmiro, né? E ali só tinha funcionário, o pessoal do staff e funcionários do Santos mesmo. E a gente ficou ali até 2 horas da manhã. Quando foi dando 2 horas, que foi acalmando a rua, foi acalmando a cidade, todos os jogadores começaram a passar na nossa frente, assim, muito colado. E o Everton, desse jeito dele, ele não poupou as palavras, mas em nenhum momento ele xingou, ofendeu ou qualquer outra coisa do tipo pros jogadores. Eu filmei rapidamente alguns jogadores passando e tem um vídeo que dá pra ouvir ele falando, e ele falou diretamente pro Morelos, ele tava a menos de 1 metro de distância da gente, e ele falou, é inacreditável um jogador de 900 mil jogar 45 minutos em uma temporada. Isso é em 6 meses, né, que ele tinha de contratado. Isso é inacreditável. Como que ele faz isso? Só que ele falou pra mim, que a gente tava conversando. E o Morelos, ele ouviu, porque ele ficou olhando, e ele não ficou olhando com cara de deboche. Ele ficou olhando do tipo, meu, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Por que que eu não ajudei o time? Ele ficou com essa indagação. E um pouco atrás dele estava também o Messias, já o Mendonça, e o Mendonça ficou no celular, ficou, ai, que saco, mais um falando na minha orelha. E o Morelos não, ele ouviu, e a gente até brincou o dia que saiu, que ele renovou, que foi recentemente, né? Que ele ia ficar mesmo, que a gente até brincou, e eu falei pra ele, olha, o Morelos ouviu o que você falou e ele vai fazer um gol pra você. Ele tem vontade de falar, é pra aquele cara que tava aquele dia, naquele lugar, que falou isso pra mim. Eu vou ver se eu consigo pausar o vídeo aqui em algum momento. Como eu falei, não sou craque de edição, mas eu vou tentar deixar o vídeo aqui em cima desse pedacinho pra vocês verem. Ou se não, depois eu posto nas nossas redes sociais, ou um outro vídeo a gente posta os cortes que eu filmei os jogadores, né? Mas era isso que a gente queria falar sobre o Morelos. Na realidade, o que eu falei pra ele, assim, bem resumidamente, foi... A gente estava assim, conversando, e o Morelos acabou parando. Eu dei essa felicidade. Ele, o Mendonça, o Marcos Leonardo... Patati. E eles foram passando e parando na minha frente. E eu fui falando com eles, assim, de frente mesmo, de olho. E aquilo talvez fez muito bem pra mim. Porque como a gente falou lá no canal, no início do canal, no primeiro vídeo que a gente postou, o ano passado o Santos me pegou. E né? só um parênteses aqui, que ele falou que fez bem pra ele. Isso eu comentei até com as pessoas que conversaram comigo. Eu falei, olha, o Everton teve a oportunidade da vida dele e ele aproveitou isso. Porque ele falou pra todos os jogadores o que ele queria falar. Porque ele pode falar pra mim, eu escuto ele. Mas eu não vou poder ajudar, porque eu não vou poder entrar dentro do campo e fazer um gol e fazer o Santos ser campeão. Mas ele falou para as pessoas certas, e ele teve essa oportunidade, Deus colocou na frente dele, ele aproveitou, e parece que funcionou, né? Então, e aí eu falei pro Morelos, falei assim pra ele, como que podia um jogador do calibre dele, com as expectativas que todo mundo colocou em cima dele, ganhando 950 mil reais, estar num jogo que ele estava e ele não fazer força para jogar. Porque era nítido, e é nítido até hoje, que o Morelos tem problema com balança, que ele é um jogador muito forte, para não falar que ele tá gordinho. Há quem diga que ele sempre jogou assim, outros dizem que ele está acima do peso. Não sei, não sou fisicamente nenhum
maromba para criticá-lo ou não, mas ele trabalha com isso, ele trabalha com o corpo dele, ele precisa do físico dele em dia. Se ele está em dia do jeito que ele está, ok, é um jogador parrudo, é um jogador mais forte. Se ele estiver realmente acima do peso, ele precisa trabalhar para isso. Mas a minha indagação para ele foi essa. E teve um momento que ele estava vestido com a roupa do time, ele estava vestido com agasalho de viagem, tudo. E eu apontei para o escudo do Santos assim e falei para ele assim que ele não sabia o que era isso. Eu apontei o dedo para ele e falei assim, você não sabe o que é isso daqui. Você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que 8, 9 milhões de torcedores santistas está sentindo nesse momento, cara. E falando para ele assim, serenamente. Mas enfim, uma outra hora para não esticar muito o vídeo aqui, já passamos muito vídeo. Eu vou falar sobre exatamente esse dia, o que aconteceu nesse momento. Voltando aqui para as substituições. Saiu Aderlan e entrou o Felipe Jonathan. Felipe Jonatas entrou bem, vou dar bom para ele. Teve algumas interceptações na lateral esquerda que ele fez. Gostei bastante dele. Ele voltou de contusão também afim. Era um outro jogador que estava muito acomodado no time do Santos. Vinha propostas para ele, ninguém vendia, ninguém emprestava. Ninguém dava satisfações para ele do que ele precisava fazer. E ele tem se mostrado com vontade também de jogar. Felipe Jonatas era um crítico muito grande dele no passado. Mas eu vou dar bom para ele por esses motivos. Aos 30 minutos saiu o Otero e entrou o Nonato. Esse tá me pegando um pouco. O Nonato precisa sair do ano de 2023, ele precisa, sei lá, de um auxílio, de alguma coisa, alguém precisa ajudar ele. Ele é um jogador que tem qualidade, o ano passado em alguns momentos ele ajudou muito a gente, fazendo um gol ou outro, dando um passe ou outro bom, fazendo jornadas boas. Mas esse ano as coisas não estão acontecendo para ele e ele precisa se ajudar. Toda bola que chega para ele, o lance acaba, ele está se tornando um cemitério de jogadas, ele está se tornando o Lucas Braga 2.0. E ainda está no começo do ano, está no começo de temporada, ele pode se corrigir quanto a isso, porque agora o Santos comprou definitivo, é um jogador que tem mercado, mas ele precisa sair do ano de 2023, ele precisa entrar nesse time de 2024. Para dar mais uma opção para o Carille, para ser mais um reforço dentro do time. Hoje é apenas o Nonato do ano passado, então eu vou dar regular para ele. Saiu o Bigode e entrou Marcelinho aos 41 do segundo tempo. Marcelinho eu vou dar regular pelo cartão, mas não a ambulância aí não levar alguns torcedores do São Paulo aí que devem ter infartado. Brincadeira. O Marcelinho entrou bem, focado no jogo. É um jogador que ele tem o drible, né? É um jogador que precisa melhorar, obviamente, é novo ainda. Algumas coisas ele tenta e acaba saindo do controle dele. Eu vou dar regular, não mal, não por ele ter sido regular de mal. É porque ele jogou pouco, mas o pouco que ele jogou ele foi esforçado, fez uma falta, parou o jogo na hora certa, acabou levando um cartão. Então por isso eu vou dar regular, pela participação dele no jogo em pouco tempo. Aos 4 minutos do acréscimo do segundo tempo, também 10 minutos aí a gente teve de acréscimo, quase um terceiro tempo, saiu o Guilherme e entrou o Rincon. O Rincon entrou, ajudou um pouquinho, mas sem conceito, não teve tempo suficiente para ele ajudar. Acredito que a parada tenha sido mais para parar um pouco o jogo, para dar uma esfriada, do que taticamente para o Rincon ajudar, porque o Guilherme estava bem. Não sei se ainda estava inteiro fisicamente, mas aparentemente sim. Estava bem, o Rincon também entrou bem, mas não suou a camisa, não tem conceito para ele. A gente teve aí 5 cartões amarelos para o Santos. Aderlan, Bigode, Rainer, Marcelinho e Morelos. A gente também teve o gol de pênalti aos 21 minutos feito pelo nosso querido amigo Morelos. E eu quero, antes de você comentar dos cartões e do gol e dos gols anulados, eu quero que você fale o conceito do técnico. O conceito do Carille hoje foi ótimo, ele leu bem o São Paulo, ele viu o que o São Paulo vinha fazendo, vinha apresentando e neutralizou o São Paulo de uma maneira que, se dizem que o Abel Ferreira é o maior técnico do Brasil hoje, ele fez o que o Abel Ferreira talvez não conseguiu fazer, que é ganhar do São Paulo. Neutralizou bem o São Paulo, deu dinamismo para o Santos na hora certa, na hora que ele achou que ele deveria defender, ele defendeu, na hora que ele deveria atacar, ele atacou.
né? Ele não poupou o Santos de jogar recuado e tal, soube sofrer. Então, a nota do Carille, o conceito do Carille é ótimo. Conceito do jogo? Ótimo, um ótimo jogo, um ótimo resultado, um clássico muito bem jogado, muito bem disputado, de pecinha de xadrez mesmo. Como eu falei, o Carpini é um bom técnico, né? Ele tem tudo para ser um dos melhores técnicos aí do Brasil, pelo que ele já mostrou o ano passado. Teve para vir para o Santos ano passado em umas 2 oportunidades, não deu certo, esse ano ele não quis. Talvez ele já deveria de ter alguma coisa acertada ali com o São Paulo, ok, melhor para nós, o cara ele tá muito bem, mas o jogo foi ótimo. E o conceito da arbitragem, aí você já embute aí os 2 gols anulados, o gol do Santos e os cartões pro São Paulo também. Bom, então vamos pela ordem cronológica. O primeiro tempo começou, falando da arbitragem. O primeiro tempo começou, a Edna tentou levar o jogo na conversa. Ela até conseguiu, os jogadores do Santos e do São Paulo até respeitou por um momento. Quando lá pro fim do primeiro tempo, saiu um lance que estava morto e ela tentou, de alguma maneira, ser um pouco mais enérgica, deu um burburinho ali, acabou neutralizando. Nos lances seguintes a esse lance, que deu uma mexida com os ânimos da galera, saiu o primeiro gol do São Paulo. O primeiro gol do São Paulo anulado, saiu de uma jogada bem articulada pelo time do São Paulo, porém a linha de impedimento do Santos estava muito bem feita. O Luciano estava impedido, mostrou no VAR, mostrou no telão, mas foi um lance de campo. A própria bandeira que anulou o gol em campo, não precisou de VAR nem nada, ela só deixou o lance correr por protocolo, porque é assim que funciona hoje, mas ela marcou no campo, muito bem posicionada. A Fabrini é uma excelente bandeira. Tudo bem que ela ainda tá com a minha voz na cabeça dela do jogo passado. Pra quem não sabe, não entendeu a piada, coloca aqui nas redes sociais, procura lá os nossos Instagrams, que vai estar lá um reels de como eu me comportei no jogo contra o Corinthians. E a Fabrini, que foi a bandeira hoje, que anulou os 2 gols que anulou o primeiro gol do São Paulo e deu o pênalti pro Santos. A minha voz ainda estava na cabeça dela. E não é só nesse jogo que ele se comporta assim, tá? Em todos. Viemos pro segundo tempo, o jogo estava pegado, todos os cartões amarelos que a Edna deu, ela deu com as mesmas avaliações e critérios, mão no rosto, ela estava dando cartão. Uma jogada um pouco mais ríspida que ela via interessante se dar cartão, ela deu cartão, tanto pro Santos quanto pro São Paulo. Chegou o lance do pênalti, foi um lance mais de malandragem do Otero. O pênalti existiu, mas existiu pela sequência do lance, né? Então o lance, o ataque do Santos entrou dentro da área, a zaga do São Paulo tentou cortar no carrinho, o jogador do Santos deixou o contato acontecer e o contato veio, carrinho imprudente dentro da área do Wellington. Ele visou a bola, mas não acertou a bola. E conforme a jogada, o lance correu, ele acabou atropelando o atacante do Santos. Gol do Santos 1-0, gol do Morelos. Já no finalzinho do jogo, um pouquinho antes dos acréscimos, o São Paulo teve uma bola lançada dentro da área. Um parênteses, essas bolas do São Paulo jogadas dentro da área hoje, enalteceu o Gil, serviu apenas para isso. Porém, não estou aqui para comentar erros do São Paulo. Porém, esse foi um dos principais motivos que o São Paulo não conseguiu chegar na meta do Santos. O Santos empurrou o São Paulo para as laterais e a bola ficava indo para dentro da área, era tudo o que a gente queria. Uma dessas bolas acabou passando pelos nossos zagueiros, Gil e Joaquim. Porém, a bola acertou a mão do Eric antes dele fazer o gol. E essa regra é um pouco confusa e eu fiquei um pouco confuso. Para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu já apitei jogos por aí. Se eu estivesse no apito, não teria dado o lance também. Porque ela bateu na mão do atacante do São Paulo, mas ela ia pegar na barriga dele também. Então, se ele não tivesse a mão, a bola iria parar na barriga dele e ele iria fazer o gol.
Porém, a regra diz que se ela encosta na mão e o jogador faz o gol, precisa ser marcada a falta. Porém, se ele tivesse feito o passe para dentro da área, não seria falta. Então aí está um pouco confusa a regra. Porém, a regra está aí para ser seguida e hoje a regra nos favoreceu. Ponto para Edna. Deixou o São Paulinos de cabelo em pé. Os santistas ela devia. Então, tá pago? Não. Foram 3 pênaltis que ela roubou do Santos. O pênalti do Santos foi, o impedimento foi e o lance duvidoso foi. Ela não fez nada demais, ela não roubou, ela não foi de má índole, ela apenas apitou o jogo e utilizou da regra. Todos os árbitros, eu já falei disso daqui e venho repetindo em jogos. Eu não reclamo de arbitragem, porque todos são escorados no VAR. O lance é dentro de campo e tem que ser resolvido dentro do campo. A Edna deixou todos os lances para o VAR resolver e ela só foi procurar um jeito de fazer valer o que eles falaram no VAR. E o conceito? O conceito da Edna é regular, ela é fraca, regular. Pergunta para encerrar o vídeo, que a gente já tá aí quase 40 minutos. Rendeu hoje, hein? Hoje rendeu. Você foi convidado hoje para escalar o Santos contra o Novo Horizontino. Você testaria peças novas? Colocaria um time reserva aí para o próximo jogo? Manteria o original? O que você faria? Olha, o Novo Horizontino tá muito bem no campeonato, é um time que não é besta, ganhou do Corinthians lá em Itaquera de 3-1. Não é fácil ganhar lá, eles ganharam. Mas eu acho que poderia ser. Eu acho que poderia ser o momento do Carille começar a dar uma rodada no time, dar uma descansada em alguns jogadores, né? De repente descansar o João Paulo, né? Dar uma chance pro Diógenes ou pro Rodrigo, que é o terceiro goleiro. O Aderlan e o Rainer não tem muito o que fazer, os dois precisou jogar porque a lateral esquerda teve problemas. Inclusive até o menino da base que subiu também se machucou, então não dá para mexer. Daria mais uma oportunidade, não que daria oportunidade para testar para ser titular posteriormente, mas daria uma oportunidade para o Joaquim, para o Messias, perdão, Rincon de titular no lugar do Pituca. Rodaria sim o time a partir de agora para finalizar essa primeira fase. Não mexeria assim, colocaria o time inteiro reserva, mas tentaria outras coisas, tentaria outras opções de formações táticas e assim por diante. Então sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, rodaria o elenco sim para esses próximos jogos diante desses adversários, lembrando que já estamos classificados a pelo menos uma rodada e 4 rodadas para o final é muitos jogos para você poder testar o elenco e ver o que você pode de fato contar, com quem você pode contar em um momento decisivo, que sabemos que agora cada jogo é uma decisão real, porque o ano passado quando se falava isso, era porque precisava fugir de rebaixamento, agora não. Agora cada jogo realmente é uma decisão, rodaria sim o elenco do time do Santos. Para encerrar o vídeo, próximo jogo contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro, 4 horas, 16 horas, né? Estaremos lá. Você pode acompanhar pela Cazé TV, pelo Paulistão Play ou indo na Vila Belmiro torcer junto com a gente. Se tiver oportunidade, essa é a melhor opção. Estaremos ali no vidrinho. Motivo de estar no vidrinho: nós somos o 12º jogador. Quem está no vidrinho tem uma função privilegiada, assim eu posso dizer, que é fazer da vida de quem corre naquela lateral um verdadeiro inferno. Gritar na orelha do adversário com respeito, mas gritar na orelha do adversário, gritar na orelha do juiz. O juiz não tem que vir na Vila Belmiro e mandar ninguém do Santos calar a boca. Nem jogador, nem torcedor, nem ninguém. Quem tem que calar a boca é quem vem visitar nós aqui na Vila Belmiro. Aqui na Vila Belmiro o clima é hostil e aqui você não é bem aceito. Outra coisa, 8 jogos até aqui, um empate, uma derrota e 6 vitórias. Estamos ótimos. Meu celular acabou a bateria, do Everton tá aqui gravando. Classificação: Santos 19? Santos 19 pontos. Ituano 5, Portuguesa 3, Santo André 3. Santos segue o líder. Desde a primeira rodada eu falei, será que é muito cedo pra gente falar segue o líder?
Era, mas agora não é mais. Então, segue líder. Só lembrando, o Santos é líder no geral, na classificação geral. Isso é muito importante porque decidiríamos todos os jogos em casa daqui até a final. Hoje o Santos fez 6 pontos em cima do São Paulo, que é o terceiro colocado. São Paulo, lembrando que tem um jogo a menos, porém parou nos 13 pontos. Mesmo que ganhe o jogo contra a Inter de Limeira, vai a 16, fica 3 pontos atrás do Santos. Precisamos dar uma secadinha, pouquinho, no Palmeiras, para que eles não ganhem pelo menos um jogo atrasado, que é um jogo difícil contra a Portuguesa, que vai precisar ganhar, que está no grupo do Santos, porém está brigando lá embaixo, na parte de baixo da tabela, ok? Não esquece de deixar o like, compartilhar, deixa aqui nos comentários o que você quer ver, se vocês querem o vídeo do Morelos aí, a gente também posta aqui, se vocês quiserem o vídeo polêmico aí que a gente postou da arbitragem, do Everton na arquibancada ali gritando. E ativa o sininho e siga a gente nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo. E é isso, né? É isso. Palpite pro próximo jogo. Santos leve, tranquilo, calmo, feliz. É assim que estou me sentindo para domingo. Santos 4. O Santos precisa fazer uma goleadinha com mais de 3. Então 4, 5, vai. 5, Novo Horizontino 1. Eu vou de 3-0 de novo. Dei um boi ainda, vamos tomar um gol ainda. Santos 5, Novo Horizontino 1. Não, 3-0. É isso, gente. Um beijo, até o próximo jogo. E segue o líder. Segue o líder.